Boa noite, Neider. Boa noite. Hoje, 22 de outubro, em nome dos conservadores cristãos, a gente está aqui para fazer uma entrevista e a gente quer saber algumas coisas em cima das pautas dos conservadores cristãos. Nós, conservadores cristãos, já assistimos às outras entrevistas feitas por outros veículos, de comunicação, mas hoje a gente quer passar para as pessoas as respostas em cima das nossas pautas, tá? Já é sabido que a Glaucia não pôde comparecer, mas eu sei que vocês comungam das mesmas ideias. Primeira pergunta: qual a sua avaliação do governo Bolsonaro? Você quer que eu faça a minha apresentação primeiro? Quero, por favor. O cargo a que concorro, é o de prefeito. O partido é o PSD. Eu já ocupei o cargo de vereador, de 97 a 2000. Fui deputado estadual eleito em 2002. Me licenciei de 2004 a 2006 para exercer o cargo de secretário de Estado. Depois fui reeleito deputado estadual em 2006 e novamente eleito em 2010. E exerço o cargo de prefeito desde 2017. Portanto, sou candidato à reeleição. Eu sou casado, tenho um casal de filhos e a minha naturalidade é de Itaúna mesmo, nascido e criado em Itaúna. Eu me formei em medicina pela UFMG e me pós-graduei em nefrologia pelo Hospital Vera Cruz de Belo Horizonte. Exerço hoje a atividade política, que venho me dedicando desde 97 enquanto vereador, e também exerço a atividade de administrador de empresa. Eu sou católico, apostólico romano, e atuo na comunidade Sagrada Família, onde sou leitor já há alguns anos, desde o início do funcionamento da Igreja de Sagrada Família. Sou um colaborador lá da comunidade Sagrada Família. Muito bom. Então, voltando à pergunta, qual a sua avaliação do governo Bolsonaro? É um governo que ele se inicia e vai caminhando num momento de transição do Brasil. É uma transição importante, porque tivemos, durante um período, governos mais vinculados à esquerda no Brasil, e hoje temos um governo mais vinculado à direita. É evidente que a transição ela é difícil. Eu falo isso porque eu vivi isso nesse primeiro mandato enquanto prefeito. E existem algumas amarras que existem dentro do Poder Executivo que você vai destravando isso passo a passo. É um processo. E é preciso ter muita serenidade para poder fazer com que isso aconteça sem haver uma ruptura do sistema. Até porque a nação, ela precisa de continuidade. Ela não pode viver à base de rupturas. Então, é perfeitamente compreensível as dificuldades que o presidente Bolsonaro tem tido, tem feito coisas extremamente importantes e vive uma situação muito difícil no que diz respeito à pandemia, vai viver um pós-pandemia que ainda não sabemos como vai ser, e que seguramente ele vai precisar ter muito apoio
e também muita serenidade na condução dessas dificuldades que existirão, que vão ser do processo em si, né? Uma pandemia era uma coisa desconhecida. Eu, enquanto médico, eu conheci a pandemia dos livros na faculdade. Nós estamos conhecendo agora na prática. E é um sobressalto a cada dia, porque não sabemos exatamente como vai ser a continuidade desse processo. Sabemos que isso só vai acabar quando tivermos a vacina. Isso é fato. Ontem tivemos o maior número de casos confirmados na Europa, na segunda onda que está se formando lá. E isso tem que nos preocupar enquanto administrador público, e tenho absoluta certeza que o presidente da República está muitíssimo preocupado com isso. E realmente tem que estar, porque são dificuldades que são impostas e que nós não sabemos o resultado que isso vai gerar na nossa economia logo à frente. Então, a avaliação que tem, que o presidente Bolsonaro vem fazendo um governo de transição importante para o país nesse momento, né, com dificuldades impostas as mais variadas, mas eu tenho absoluta certeza que com a experiência que ele tem na política, com colaboradores que tem, ele terá capacidade de atravessar esse processo e levar o Brasil a um mar menos revolto. Neider, o fato de estar tentando a reeleição traz para você um desgaste adquirido no mandato atual, que outros concorrentes não têm. Até que ponto você enxerga nisso uma força para convencer de que deve ser reeleito, e até que ponto isso pode ser uma fraqueza a ser administrada pela sua campanha? A rejeição criada pelo cargo executivo, ela existe em todos os níveis, seja para prefeito, para governador, para presidente da República. É inerente ao cargo. Nenhum prefeito em Itaúna viveu as dificuldades que nós vivemos. Quando assumi o cargo, em janeiro de 2017, nós já vivíamos uma turbulência política e econômica no país. Vínhamos de um impeachment da Dilma, com a assunção ao poder de Michel Temer, uma polarização na política do país e uma dificuldade econômica que o país já vivia. Na sequência disso, em agosto de 2017, nós nos deparamos com o início do confisco financeiro promovido pelo governo do Estado, então administrado pelo Fernando Pimentel. Esse confisco, ele se deu em que nível? Primeiro que deixou de repassar cotas constitucionais que os municípios têm, do ICMS, 25%, do IPVA, 50%, do transporte escolar, porque o município transporta também os alunos da rede estadual, a cota parte, os 25% do Estado, do financiamento da farmácia básica, e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que foi criado na década de 90, quando da municipalização da educação, para ajudar no financiamento da educação a nível municipal, e verbas vinculadas à saúde e da assistência social. Isso perdurou durante 1 ano e 7 meses, de agosto de 2017 a fevereiro de 2019, já no governo Zema. A partir de março, o Zema regularizou os repasses e iniciou uma negociação dos 35 milhões que o Estado ficou devendo ao município. Imaginem administrar uma empresa em que
repentinamente os seus clientes param de te pagar, né? Você transportando isso para o município, você com 2.500 funcionários para pagar, né? Com o plantão 24 horas para você financiar, com a população na porta da farmácia básica esperando o medicamento, a criança na escola esperando bater o sinal para poder merendar, para poder comer. Eu tenho que colocar gasolina nos ônibus e nas vans para poder transportar 10.000 alunos, né? Os 6.000 da rede municipal e os 4.000 da rede estadual. Então você se depara com uma situação assim, catastrófica. Aí eu tive que me debruçar nisso, fazendo um arroxo fiscal como nunca existiu em Itaúna. E foi isso que nos permitiu atravessar esse momento, né? Não deixamos, em momento algum, a farmácia básica desabastecida, não faltou merenda nas escolas nem um dia, paguei todos os funcionários, todos os meses desse período em dia e não deixei nenhum aluno, seja da rede municipal ou da rede estadual, sem transporte escolar. Então foi um momento tenso, difícil, complexo, mas que atravessamos porque fizemos o dever de casa antes, fazendo o arroxo, fechando o ralo, não permitindo que o dinheiro público escoasse, não é? E isso nos permitiu atravessar esse momento. É claro que a população normalmente não consegue entender bem isso num primeiro momento, mas os resultados, por si só, eles vão aparecendo ao longo do tempo. Então, a rejeição ela é relativa nesse contexto, porque também você passa a contar com a confiança daquelas pessoas que entenderam o trabalho que você fez. Muito obrigada. Neider, uma de suas promessas de campanha em 2016 foi a de estimular o parque industrial em nossa cidade, o que parece não ter ocorrido como o que você previa, especialmente nos anos de 2018 e 2019, quando ainda não tínhamos a pandemia em curso e o Brasil estava em retomada econômica. O que você diria ao eleitor quanto a isso, pensando nos próximos 4 anos, caso você seja eleito? Bom, na verdade, os problemas já ocorriam, né? Podiam não estar ocorrendo a tanta monta no Brasil, mas em Minas especificamente tivemos uma derrocada econômica violenta com a falência do Estado. Ainda assim, conseguimos investimentos muito significativos. Nós tivemos a duplicação da fábrica da Belga Mineira Becarte, que se torna nesse momento a maior fábrica de cordoalhas de aço da América Latina, né, com uma duplicação da unidade Fabril aqui, uma empresa que vai faturar no ano de 2021 R$1 bilhão ao ano. Tivemos a aquisição da antiga usina São João, da Itaunense, pelo grupo CIMEC, um grupo mexicano. E tivemos, há 2 semanas atrás, a visita do presidente mundial do grupo CIMEC, o mexicano Rufino Vigil, que confirmou a duplicação da produção aqui na nossa cidade. Tivemos a confirmação da vinda da IHM, uma empresa de painéis elétricos, que está com essa instalação em stand-by em função da pandemia. É uma empresa do grupo Stefanini, um grupo multinacional brasileiro, que vai gerar um número significativo de empregos aqui na nossa cidade. E tivemos 2017, 18 e 19 um superávit na geração de empregos. E muito interessante dizer que, apesar da pandemia, nós já estamos hoje com o nível de emprego do pré-pandemia, né?
conseguimos balancear bem a questão sanitária com a questão econômica até esse momento, né? E a gente espera que a população continue colaborando. Naturalmente, temos que ter um cuidado extremado com as questões sanitárias, porque sabemos que a vacina é que vai resolver o problema. Mas temos hoje um nível de emprego semelhante ao do início do ano. E a gente espera, continuando como está agora, que a gente tenha um salto positivo ao final do ano, apesar da pandemia. Então, o fato é que nós tivemos um problema financeiro, com o Estado dando um calote de 35 milhões no município, e precisamos, né, estamos agora duplicando a ponte de acesso ao distrito industrial, e precisamos fazer o leilão de algum terreno supervalorizado no centro da cidade que pertence ao município, que não tenha nenhuma função para o município nesse momento, né? Existe essa situação, para que a gente possa o quê? Comprar uma fazenda fora do perímetro urbano para nós constituirmos o novo distrito industrial do município. Aproveitando o quê? Aproveitando a localização geográfica que temos, a confluência rodoviária que temos, né? E a facilidade de distribuição de produção com essa vocação industrial que nós temos. Muito bem. Um tema que tem sido discutido assiduamente nos conservadores cristãos é com relação aos estudos recentes do tratamento precoce da Covid-19. Nós gostaríamos de ouvir a sua posição sobre o tratamento precoce e sobre a vacinação obrigatória, que é um tema muito recente, né? Como eu disse para vocês, a Covid-19 é um tema novo. E sendo um tema novo, ele muitas vezes uma coisa a ser decifrada, né? Os médicos estão aprendendo no dia a dia, né? E é como eu disse mais cedo, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Existem muitas controvérsias a respeito disso. O que os ensaios clínicos estão demonstrando é que alguns medicamentos que eram promissores no início da pandemia, com o decorrer do tempo, estão demonstrando não terem uma função de melhoria do quadro clínico ou de sobrevida. Isso serve para hidroxicloroquina, para ivermectina, né? Em outras situações, nós temos uma situação que já apresenta um resultado, quando bem indicado, que é a utilização de anticoagulantes e de corticoide. Se você faz a administração dessas medicações no momento adequado da doença, né, quando o paciente começa a ter um declínio clínico e você começa a acreditar que ele vai desenvolver uma tempestade inflamatória, né, passa a ser justificada a utilização desses medicamentos e o resultado tem sido promissor. Isso tem sido utilizado, inclusive, no protocolo aqui de Itaú. Isso explica, inclusive, o fato de termos uma mortalidade na nossa cidade, que é a metade da mortalidade do estado de Minas e 1/3 da mortalidade do Brasil. A vacinação. Para concluir a questão de medicamento, existe agora um estudo que está sendo feito com um antirretroviral, não é? Que tem proporcionado resultados iniciais interessantes. Se isso logo à frente vai se confirmar, não sabemos ainda, mas é uma coisa que vem sendo observada. E com relação à vacinação, eu particularmente, enquanto médico, entendo que a gente não tenha como fugir de evidências clínicas, né? Se a estatística, o acompanhamento
do placebo com a droga administrada se mostra uma diferença estatisticamente significativa, não é? A gente não tem como fugir da realidade. E aí é natural que a gente preconize a administração da vacina, porque é assim que a gente consegue evitar a doença, né? Então, se nós temos estudos que são feitos na sua fase 1, 2 e 3, né? Com os ensaios clínicos que demonstram uma alteração estatisticamente significativa, né? Não tem uma justificativa para a gente não preconizar a utilização da vacina. Nesse primeiro momento, você considera que a vacina deveria ser obrigatória, nessa etapa em que nós estamos? Eu acho que sim, porque se você quer segurar uma pandemia, você tem que fazer com que a população esteja, né, imunizada. Isso é uma questão de bem-estar para a sociedade como um todo. E nós não podemos colocar uma vontade pessoal à frente do que é o importante para a vontade coletiva. Você acredita que haja doutrinação ideológica através da educação? Como prefeito, que tipo de projetos você proporia para combater a doutrinação ideológica nas escolas de Itaúna? Eu sou absolutamente favorável ao seguinte, que, primeiro, né, isso não sou eu que digo, é a nossa Constituição, né, de que o Estado é laico. Eu respeito, né, qualquer profissão de fé. Eu sou católico praticante, mas eu respeito as profissões de fé. Quem sou eu para poder saber se a minha verdade é maior do que a do outro? Não tem a menor possibilidade disso. Então eu entendo que o Estado sendo laico, essas decisões, elas devem se dar no âmbito da família. E falo isso tendo estudado, por exemplo, em escolas de formação católica, né? Estudei no Colégio Santana, que na época era regida pelos padres espiritanos, né? Estudei no Colégio Santo Antônio, em Belo Horizonte, que é até hoje regido pelos freis franciscanos, né? Mas eu não vi, nem dentro do Colégio Santana, nem dentro do Colégio Santo Antônio, doutrinação. Vi um respeito absoluto às preferências, né? Ainda que fossem colégios de formação cristã e, no caso específico, católica. Então, eu acho que essa questão, nós não devemos misturar, né, nunca a política, a atividade política, com essa questão ideológica, porque eu acho que uma coisa que se choca, não é? E começa a criar uma situação bem paradoxal na cabeça das pessoas, não é? Então eu sou a favor absolutamente do Estado laico. Muitos debates e narrativas têm sido construídas em torno da questão da chamada ideologia de gênero. De que modo você acredita que essa ideologia possa impactar na política, em vida dos cidadãos, e qual a sua opinião sobre esse tema? Mais uma situação em que eu acho que isso não pode entrar, primeiro, não pode entrar em escola de jeito nenhum, né? Escola é escola, lugar de conhecimento, e eu sou radicalmente contra a utilização dessa ideologia de gênero dentro de escola. Acho que isso não pode acontecer. Isso é uma excrescência. Isso, para mim, é completamente fora do esquadro, vamos dizer assim. E tem uma opinião muito definida em relação a isso. A população, a humanidade, ela é formada por homens e mulheres.
né? Ainda que exista, isso é sabido, né? O próprio Papa Francisco, esses dias, defendeu a união civil de homossexuais, né? Isso não deve ser uma coisa estimulada dentro das escolas, definitivamente, né? Isso é uma coisa que vai ser conduzida pelas famílias, e nós, enquanto cristãos, nós temos que ter aceitação com as situações que possam se colocar. Agora, fazer disso um mote, fazer disso uma política, né, pública, definitivamente não. Acho que é completamente fora do quadro. Neide, sabendo que o voto é secreto e você terá liberdade de não nos responder, gostaríamos de saber em qual candidato votou para presidente em 2018, no primeiro e no segundo turno. Eleição para presidente 2018. Nós tivemos uma gama de candidatos, e confesso que talvez na minha existência não tenha visto até agora uma eleição tão polarizada quanto tivemos em 2018 no Brasil, pelo menos que eu me lembro, né? Nós tivemos lá uma eleição em 89, quando a redemocratização, em que no segundo turno nós tivemos Collor contra Lula, que foi uma eleição assim muito renhida também, mas não me lembro de uma eleição tão polarizada quanto a de 2018. E confesso que essa eleição de 2018, ela ainda traz sequelas para o Brasil. O Brasil continua extremamente polarizado, não é? Com uma discussão que eu acho que não leva o país a lugar algum. Nós precisamos construir consensos nesse momento. Eu entendo as dificuldades que existem dentro do parlamento, né, tanto da Câmara Federal quanto do Senado. Entendo as dificuldades, mesmo vindo do parlamento, que o presidente Bolsonaro tenha para poder fazer essa transição, não é? Mas digo assim, com toda a tranquilidade do mundo, que nós vamos precisar construir um fator moderador para o Brasil, principalmente para a retomada econômica do país nesses próximos anos. Voto. Eu confesso para vocês que o segundo turno, e pela primeira vez na minha vida, eu não fiz a escolha por um dos dois candidatos que esteve no segundo turno, né? Porque da forma como conduziram a campanha, né, eu não me senti representado naquele momento. Acho que o presidente Bolsonaro, ele está cumprindo um papel importantíssimo nesse momento na condução dessa transição, e vai precisar de muito apoio, não é? Tanto do parlamento, Senado, Câmara Alta, Senado, como Câmara Baixa, Câmara Federal, para poder implementar as modificações estruturais, chamadas reformas, pelo ministro Paulo Guedes, né, no sentido de fazer essa reestruturação, tanto econômica, quanto política, quanto fiscal. Mas eu me senti tão ofendido pela campanha de 2018, da forma como ela foi conduzida, e como assim a disputa se deu nas redes sociais, de uma maneira assim tão polarizada, que eu preferi me abster do voto naquele momento,
por entender que aquilo não estava representando o que a sociedade, na sua maioria, gostaria de ver aquele momento para poder conduzir o Brasil. Neider, conscientes da importância e da indispensabilidade da reforma da Previdência para o equilíbrio fiscal das contas públicas e retomada do crescimento do Brasil, como você interpretou a assinatura da vice-prefeita de sua chapa na moção de repúdio em desfavor da reforma da Previdência em abril de 2019? Acho que foi um equívoco. E acho que se ela tivesse que rever esse pensamento hoje, não assinaria de jeito nenhum. Porque nós todos sabemos que a reforma da Previdência é fundamental para o país, né? E não foi só ela que assinou, né? Foi a grande maioria dos vereadores que estão à Câmara Municipal, né? Inclusive candidato a prefeito, né? E que votou contra, inclusive. E nós todos sabemos que é importantíssimo fazê-lo, né? Tanto é que nós conseguimos aprovar, no primeiro momento, a alteração das alíquotas. O restante do que precisa ser votado, né, nós teremos que conduzir à frente agora, exatamente para podermos concluir a reforma da Previdência no plano municipal, porque isso precisa ser feito. Não tem como não fazer. É uma questão de bom senso até. Então, é evidente que precisa ser feito, que tenho absoluta certeza que ela cometeu um equívoco na natureza da questão, né, no mérito da questão, e que se tivesse que fazê-lo hoje novamente, seguramente não o faria. Neider, muitos eleitores têm questionado sobre suas intenções de sair candidato a deputado estadual ou federal nas próximas eleições de 2022. Gostaríamos de, nessa oportunidade, te ouvir sobre essa informação, saber se ela procede e que segurança podem ter seus eleitores de que você concluirá esse mandato caso você seja eleito novamente. Segurança total. Não existe a menor possibilidade de eu ser candidato a deputado na eleição de 2022. Né? Sendo candidato à reeleição e assumindo um compromisso com a comunidade, né, eu vou exercer o mandato na sua plenitude até o último dia dele. Ok. Apesar dos números apresentados por você em entrevistas anteriores indicarem redução de gastos com a máquina administrativa, há uma fala insistente entre seus concorrentes, apresentando inclusive dados do portal da transparência sobre o aumento de despesas com o funcionalismo público. O que você poderia nos esclarecer sobre isso? A otimização da arrecadação. Né? Nós conseguimos implementar uma otimização da arrecadação que nos permitiu aumentar bastante a receita própria, né? E isso nos permitiu reduzir o nosso gasto com folha, apesar de estarmos implementando novos serviços, e posso citar alguns deles aqui. A escola aberta é um deles, né, que nós retomamos. O plantão neurológico é outro. Né? A implementação de novas creches são outros gastos necessários a serem feitos. Né? Então, apesar de estarmos implementando novos serviços, nós conseguimos reduzir o gasto percentual com a folha de pagamento, porque melhoramos a receita, implementamos uma otimização dessa receita e reduzimos o gasto com folha de 54% quando assumimos para 47% da receita corrente líquida. O que é que significa esse 7% de diminuição do gasto com folha na nossa receita corrente líquida? R$850 mil mês, né? Ou 44 milhões de reais no mandato, se multiplicarmos pelos 48 meses do mandato. É isso que nós fizemos. Então, nós otimizamos a utilização do recurso público. E é isso que tem nos permitido fazer o quê? Né? Apesar de todas as dificuldades que tivemos que atravessar.
né? E repito, nenhum outro prefeito em Itaúna viveu essas adversidades que nós vivemos, né? Nós estamos pagando o salário dentro do mês. Pagamos mês de setembro, dia 30 de setembro, né? Vamos pagar o mês de outubro, dia 30 de outubro. E adianto para vocês, vamos pagar o 13º integral no mês de novembro. Por quê? Porque pela primeira vez na história da prefeitura, fizemos provisão de 13º. Coisa que nunca tinha acontecido. Sempre era necessário esperar a sobra do 10º da Câmara voltar para se fazer a efetivação do pagamento do 13º. Os lojistas de Itaúna bem sabem disso, porque ficavam esperando o retorno desse dinheiro da Câmara para poder pagar o 13º, eles sabem perfeitamente que isso é verdade, não é? Então, otimizamos a receita, né? Implementamos novos serviços, fechamos os ralos e economizamos em percentual de folha. Recurso para investimento. Neider, qual a sua linha ideológica na política e por que você adota essa posição? Sou de centro. Sou um moderado de centro. Defendo a posição de que defendo a posição de que os extremos eles não ajudam na construção de consensos, né? E na política nós sabemos que nós temos que buscar o consenso, porque a democracia ela nos impõe o quê? Nos impõe um debate em que o contraditório deve ser exercido dentro do parlamento. Para você conseguir avançar, né, muitas vezes você tem que buscar, muitas vezes você não pode buscar o que você acha que é o ideal, mas o que é possível naquele momento. Por quê? Porque existem outras linhas de pensamento que precisam ser respeitadas. Existem minorias, né? E elas precisam ser respeitadas, têm que ser ouvidas. Então, eu entendo que a busca do consenso é o melhor para que você possa construir avanços dentro da sociedade. Quando você pensa somente no que você pensa que é o ideal, né, no seu pensamento pessoal, muitas vezes você não consegue avançar, né, trazer avanço para dentro da sociedade, porque você vai esbarrar, né, no pensamento dos outros, né? E o parlamento ele é assim, ele é dinâmico, né? Esse contraditório precisa ser exercido. Se queremos ter uma democracia plena, né, temos que entender que assim funciona, e eu particularmente sou um democrata na essência, né? Entendo que qualquer decisão ela deve se dar na urna. Algo que tem sido questionado por muitos eleitores é que, em relação à presença de várias pessoas com perfil político mais voltado para a esquerda no seu governo atual. Como você avalia essa percepção por parte da população, especialmente perante a possibilidade de um segundo mandato? Com naturalidade. É o que eu estava dizendo, né? Nós temos que saber respeitar correntes e temos que lidar com elas, né? Não adianta eu querer fazer um governo que seja só de esquerda, um governo que seja só de direita, um governo que seja só de centro, né? Que é o meu pensamento, inclusive, né? Não adianta, nós temos que admitir a coexistência de outras correntes dentro do processo, porque isso nos faz amadurecer, né? Nos faz conseguir avançar, conseguir entender o que uma outra pessoa está tentando colocar para você na mesa. E enquanto um cargo executivo, acho que nós temos duas funções fundamentais, né, quando estamos sentados na mesa do executivo. Primeiro, saber ouvir, né? Segundo, nos colocar no lugar de quem é o nosso interlocutor e que traz o problema para você. Você tem que se colocar no lugar dele para entender as dificuldades que ele está vivendo. Se a gente tem a capacidade de fazer isso, seguramente vamos ser mais justos, mais honestos na execução de uma política pública.
Você apoiaria um projeto que fosse proposto pelos vereadores para a legalização do homeschooling em nossa cidade? Eu vetei um projeto dessa natureza. Vetei na totalidade. A educação parte de um pressuposto de que ela precisa ter o quê? Precisa ter uma normatização. E você introduzir uma política pública que não está configurada no escopo da educação do país é um troço complicado. Você vai criar uma situação de exceção. E nós, enquanto executores de políticas públicas municipais, nós estamos diretamente ligados à Superintendência Regional de Ensino do Estado. E a Secretaria de Estado da Educação, diretamente ligada ao Ministério da Educação. Então, eu parto do pressuposto que isso tem que ser normatizado pelo governo federal para que isso possa ser determinante dentro do país, possa realmente configurar uma política pública. Mas tomar uma decisão unilateral de trazer uma política dessa natureza para dentro da nossa cidade, aí nós temos que pensar muito. Ô Neide, você se considera um conservador? E o que você entende por ser um conservador? Bom, eu acho que eu tenho uma parte muito interessante conservadora, principalmente no que diz respeito a princípios e valores. Princípios de família, princípios de atitude, e alguns valores que são fundamentais, que todos nós devemos carregar. Isso não é virtude, é um dever que nós todos deveríamos ter, entre eles o da honestidade. Então eu sou muito conservador nisso, porque eu acho que o cidadão ou a cidadã, nós todos devemos agir dessa forma se queremos construir uma sociedade melhor, em que as pessoas sejam mais fraternas entre elas e devemos ter em mente que devemos exercitar esses princípios e valores de uma maneira conservadora. Acho que tem faltado isso muito à sociedade contemporânea, inclusive. Acho que as pessoas estão muito olhando para o próprio umbigo e se esquecendo que vivem numa coletividade. Eu sempre digo nas nossas reuniões de secretariado, inclusive, de que o atendimento ele deve ser sempre pensado para o conjunto das pessoas. E aí você tem que pensar desde a pessoa que tenha uma condição financeira diferenciada até aquela pessoa que depende visceralmente das atividades do poder público para poder sobreviver. Então você tem que pesar muito na balança esse atendimento do conjunto. Então nesse sentido eu sou assim, conservador ao extremo. Agora, sou um progressista, por exemplo, quando penso que, e é uma vontade que tenho, deveria ter feito esse ano inclusive, não fiz em função da limitação da Lei 9.504 de 1997, que rege o ano eleitoral, que é, por exemplo, colocar um quadro interativo na educação do município. O que significa isso? Você dá oportunidade aos estudantes de ter acesso às tecnologias novas, inovação. Hoje as crianças estão nascendo já com um chipzinho na cabeça. Eu, quando eu tenho uma dificuldade maior com o meu celular, por exemplo, eu chamo meu filho, me ajuda aqui. Então eles dominam isso totalmente. E para motivá-los mais dentro da sala de aula, você tem que produzir essas coisas. Você tem que trazer a tecnologia para dentro da sala de aula.
Você tem que motivá-los, né? Você tem que dar vontade a eles de estar na sala de aula. Então, nesse sentido, eu sou um progressista, né? Muito bem. Considerando essas últimas décadas de avanço implacável do socialismo através dos partidos de esquerda e centro-esquerda no Brasil, com apoio inclusive da teologia da libertação na CNBB e em toda a nossa igreja, o que você nos fala sobre o avanço da visão esquerdista, comunista no nosso país? Eu, particularmente, não sou adepto dela, porque eu não acredito, né? Então, particularmente, eu acho que é uma excrescência, né? Não bate com o que penso, não tem nada a ver comigo, né? Porque entendo que, de certa forma, cerceia a atividade da pessoa no seu dia a dia, né? Visto que existe uma dominação do Estado em cima de uma pessoa. E eu sou um democrata por natureza, já disse isso aqui antes. Então, isso não bate com o meu pensamento e acredito que é um equívoco. Da minha parte, penso que é um equívoco. Neider, sabemos que alguns temas talvez nem cheguem a uma discussão municipal, mas o prefeito sempre tem um papel importante na difusão de opiniões e defesa de pautas. Sendo assim, gostaríamos de saber qual a sua posição sobre o aborto e armamento da população civil. Aborto. Aí eu tenho uma posição médica, né? Porque eu não posso fugir à minha formação, né? O aborto, enquanto realizado de maneira vil, ele é abominável, né? Em situações específicas previstas, né? Inclusive uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Que é previsto no exercício da medicina, aí sim, aí ele é plenamente aceito. Então, isso aí, a minha posição é uma posição técnica, né? Posição de médico. Com relação a qualquer outra questão. Armamento da população civil. Eu morro de medo de arma, né? Esses dias me convidaram para ir para uma inauguração de uma... É até engraçado isso. A inauguração de um clube de tiro, né? Aí cheguei lá para poder prestigiar o clube de tiro e tal. Aí me queriam colocar para dar tiro. Eu falei, você está doido, de jeito nenhum, né? Então, eu não tenho arma em casa, não vou ter, né? Independente de qualquer situação, porque eu não sei nem como é que pega naquilo, né? Então, a questão de arma comigo, assim, é sem chance. Então, encerrou as nossas perguntas. A gente quer te agradecer muito, Neider, pela sua participação e de ter aberto um espaço na sua agenda, que a gente sabe que está tão apertada. Em nome dos conservadores cristãos, a gente fica agradecido por você ter vindo e ter respondido a essas perguntas que foram feitas em conjunto e te agradecer. Te desejar que Deus te abençoe e que abençoe os eleitores, que eles possam fazer a melhor escolha. Uma última pergunta, antes de você fazer as considerações finais. Você autoriza a gente divulgar imagens e esse vídeo? Claro que sim, não tem problema algum. Acho que se a gente está na vida pública, tem que ser absolutamente transparente com as coisas, né? Não tem nenhum motivo para cercear qualquer manifestação a respeito disso. O que eu digo é que agradeço penhoradamente essa oportunidade, né? E estou falando aqui assim, de maneira absolutamente transparente, abrindo meu coração, daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho, e faço votos, né? Nós devemos todos fazer votos de que o nosso país reencontre o caminho, né, do desenvolvimento econômico, que a gente possa gerar riqueza, que a gente possa gerar emprego, e mais uma vez peço encarecidamente à população
que observe as questões sanitárias. Nós estamos atravessando uma pandemia. Isso é muito sério. Conseguimos manter uma retaguarda de atendimento médico hospitalar na cidade, mas isso não quer dizer que o perigo passou. Nós estamos atravessando a pandemia. Vamos usar máscara, vamos tomar as medidas sanitárias adequadas, lavar as mãos sempre, ou usar o álcool gel, procurar evitar as aglomerações e, naturalmente, isso tudo nos ajuda como comunidade. Isso nos ajuda a atravessar. Nós todos somos responsáveis uns pelos outros, em especial numa pandemia. Muito obrigado. Então, bom, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe sua caminhada e que ilumine os eleitores itaunenses na hora de ir até as urnas. Amém.